Olá, Igreja de Cristo, graça e paz. Vamos prosseguir com os nossos estudos do Evangelho de João e hoje nós já estamos no 8º encontro e neste encontro nós vamos estudar a superioridade de Cristo. A base estará no capítulo 8 do Evangelho de João. E o versículo-chave do nosso estudo está no verso 12, que assim diz: De novo, Jesus lhes falou: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Palavras de Jesus Cristo. E o alvo da lição de hoje, temos aqui como o propósito que ao estudar esta lição, você vai compreender que Jesus é Deus e que o ministério terreno dele prova a superioridade que ele tem. Também esperamos que você venha saber que Jesus é superior porque ele é Deus. E também desejar obedecer plenamente aos ensinos de Jesus. E por fim, esperamos que você tenha o interesse em defender com fervor a superioridade e a divindade de Jesus. Chegamos ao capítulo 8 do Evangelho de João, esse livro tão precioso. A essa altura, o propósito maior do Evangelho já está bem definido: comprovar a divindade de Jesus. Portanto, ao estudarmos este texto que descreve perseguições e questionamentos contra Jesus, precisamos fazê-lo observando como a superioridade de Jesus se evidencia nos diversos diálogos narrados. Então hoje nós vamos no capítulo 8 estudá-lo todo, passar por todos os versículos, e nós vamos passar por 4 pontos. O primeiro ponto tem o seguinte título: a superioridade de Jesus em relação à lei. Isso nós vamos ver entre os versos 1 e 11. O capítulo 7 terminou com a partida da plateia de Jesus. Você pode conferir isso lá no versículo 53 do capítulo 7. O capítulo 8, ele iniciou com Jesus indo para o Monte das Oliveiras, no verso 1. No dia seguinte, todos retornaram ao templo e ouviram mais ensinos proferidos por Jesus. Você vê isso no verso 2. Nesse momento, os religiosos, na tentativa de provarem Jesus, trouxeram uma mulher pega em adultério e a expuseram ao público. Você vê isso nos versos 3 a 5. Observe a clara intenção de colocar Jesus numa cilada. Se Jesus dissesse apedrejem a mulher, seria contra o direito do Império Romano. Se Jesus dissesse não apedrejem a mulher, alegariam que é contra a lei de Moisés, que está lá em Deuteronômio 22, versículo 23. Tudo o que eles queriam era ter um motivo ardiloso para acusar Jesus e condená-lo. O gesto de Jesus ao escrever no chão foi o mais improvável. Enquanto os religiosos intensificaram seus questionamentos, Jesus fez uma afirmação apontando para o coração deles. Quem de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar uma pedra nela. Jesus trouxe para si o direito de julgar, pois só ele não tinha pecado naquele local. Entretanto, ele simplesmente voltou a escrever no chão. Você confere isso no versículo 8. Nada podendo fazer contra as palavras de Jesus, os homens, aquelas pessoas, foram embora, exceto Jesus e a mulher. Jesus a absolveu e depois a despediu com as palavras: vá e não peques mais. Versículo 11. Jesus agora, ele vai demonstrar, nesse segundo ponto,
a sua superioridade em relação ao testemunho. Nós vamos ver isso dos versos 12 a 20. Ao longo do seu ministério, Jesus usou várias figuras para explicar a salvação por meio dele. Uma hora ele disse que era a água da vida. Você pode ver isso no capítulo 4, versos 13 e 14, no capítulo 7, versos 37 e 38. Outra hora ele disse ser o pão da vida, capítulo 6, versículo 35, no Evangelho de João. E nesse texto, ele vai dizer que ele é a luz do mundo. Você confere isso no verso 12. Sobre essa última declaração, precisamos lembrar algumas informações extras. No Antigo Testamento, Deus é chamado de luz. Veja isso no Salmo 27:1. Quem anda na luz é capaz de enxergar. Salmo 36:9. Quem anda na luz também é luz. Você pode ver isso em Isaías 49:6 e Mateus 5:14. A palavra de Deus é luz. Salmo 119, 105 e Provérbios 6:23. Jesus sempre foi a luz dos homens. João 1, 4 e 5. João capítulo 1, versos 4 e 5. Há um contraste entre os filhos das trevas e os filhos da luz. Você pode ver isso em João capítulo 3, versos 19 a 21. Em todas as literaturas joaninas escritas por João, a luz é uma associação direta a Deus e implica pureza. Em contraposição direta, viver nas trevas na literatura joanina é opor-se à luz, portanto, fazer o que não agrada a Deus. É pecado, mancha e iniquidade contra o Senhor. Quando Jesus reivindica ser a luz do mundo, ele declara sua autoridade para salvar o homem do pecado. Então, Jesus está demonstrando a sua superioridade em relação ao testemunho. E naquele momento, os religiosos então questionaram o testemunho de Jesus, pois era previsto na lei que todo testemunho deveria ser validado por duas pessoas, pelo menos. Isso você vai ver lá em Deuteronômio, capítulo 17, verso 6 e capítulo 19, verso 15. A questão é que a lei previa a necessidade de duas ou três testemunhas para casos de julgamento, para punição ou absolvição de um crime. Nada dizia sobre o testemunho para a chegada do Messias. A verdade é que a lei não contrariava o testemunho de Jesus, pois, de fato, o seu testemunho era verdadeiro. Verso 14. Entretanto, sabemos que os religiosos julgavam segundo a aparência. Verso 15. De qualquer forma, Jesus aproveitou o momento e declarou aos ouvintes quem era sua outra testemunha: Deus. Você vai ver isso entre os versos 16 e 20 do capítulo 8. E nós vamos para o terceiro ponto, em que nós vamos ver a superioridade agora de Jesus em relação à sua identidade. Nós vamos ver entre os versos 21 e 30 do capítulo 8 de João. O que Jesus disse no verso 21 não foi claro para os ouvintes. Cada palavra de Jesus funcionou como um enigma que precisaria ser decifrado e que só poderia pela atuação do Espírito Santo. A partir desse ponto, vemos duas afirmações de Cristo sobre sua identidade e missão. Ele disse: "Eu sou lá de cima", versos 23 e 24 aí do capítulo 8. O contraste aqui é entre a esfera de Deus e a esfera do mundo caído e pecador.
Paulo deu uma orientação clara sobre o assunto quando escreveu aos Colossenses. Você pode conferir isso lá no livro de Colossenses, capítulo 3, versos 1 a 4. Num sentido prático, Bruce diz que a única maneira de alguém na esfera inferior subir para a superior é através de outra pessoa que desce desta esfera superior e depois sobe para o lugar de onde primeiro veio, abrindo um caminho, na verdade, sendo ele mesmo o caminho, através do qual outras pessoas também podem subir. Isso nós vamos ver esse comentário de F.F. Bruce no livro João, introdução e comentário da editora Vida Nova. O segundo ponto em que Jesus vai destacar é que ele diz que eu sou o que fala e o que faz a vontade do Pai, entre os versos 25 e 28. O espanto diante da declaração de Jesus leva a uma pergunta direta. Quem é você? O que é que eu tenho dito a vocês desde o princípio? Ou seja, eu sou o Filho de Deus. Eles não conseguiram entender que Jesus estava se apresentando como Deus e que estava no mundo em obediência ao plano do Pai. Jesus veio ao mundo para revelar o Pai, e a maneira mais completa de fazê-lo foi na cruz. O resultado prático de tudo isso é que pessoas se convertem. Versículo 30, você pode conferir. No quarto ponto da nossa lição de hoje, nós vamos ver então a superioridade de Jesus em relação à sua mensagem. Então, este trecho está entre os versos 31 e 59 do capítulo 8 de João. A fé é como uma semente viva que aflora, brota e cresce, de modo que as pessoas de fora e de dentro saibam que ali foi plantada uma semente. Esta seção é muito interessante, pois revela contrastes que envolvem os verdadeiros e os falsos servos de Deus. No versículo 31, Jesus fala sobre permanecer firme em sua palavra. Isso significa ter a vida ajustada, orientada ou harmonizada com a palavra de Cristo. F.F. Bruce diz que a verdade, por sua própria natureza, não pode ser imposta de fora, nem pode ser autenticada por algo fora dela. Ou vemos a verdade pelo que ela é, ou não. No mesmo comentário ao livro de João, introdução e comentário desse autor, F.F. Bruce. No verso 32, do verso 32 ao verso 36 do capítulo 8 de João, notamos que Jesus desvia o olhar dos que creram e se volta para os descrentes que ali estavam. Ele passa de um discipulado para um evangelismo, ou as duas coisas juntas. Em João, a palavra verdade está associada à pessoa de Jesus. Nesse sentido, ele está apontando para as suas palavras, mas também para si, como quem diz: eu sou a verdade, somente eu posso libertar vocês da escravidão. Em geral, Jesus tinha um diálogo com os, digamos, descrentes e os religiosos, aqueles ainda que não tinham conhecimento da lei no seu tempo. E quando ele se dirigia aos religiosos, em geral, ele era firme e duro por conta da dureza do coração em crer que ele era o Filho de Deus. Já em relação àqueles que não conheciam Deus, não conheciam a palavra e não o conheciam, ele era mais misericordioso e tinha esse objetivo de ganhá-los para o Pai. Continuando ainda em relação à superioridade de Jesus em relação à sua mensagem, nós vamos ver que
entre os versos 37 e 47, observamos uma tensão gerada pelas afirmações de Cristo em relação aos religiosos. Jesus distingue os filhos de Abraão dos filhos do diabo. Observe que Jesus concorda com a afirmação de que eles eram descendentes étnicos de Abraão. Você vê isso no verso 37. Contudo, ele ensina que o relacionamento ético, moral e espiritual é mais importante do que o natural. Certamente, os religiosos rejeitaram as palavras de Jesus e protestaram contra o fato de não serem reconhecidos como filhos legítimos. A questão é que, se fossem filhos legítimos, saberiam que Jesus é o Messias. No entanto, eram incapazes de aceitar o Cristo. Você pode conferir isso nos versos 42 e 43. Então, Jesus os chamou de filhos do diabo. Olha que expressão forte que Jesus usou. Pois realizavam obras malignas, ou seja, desejavam matar Jesus. Pode ver isso no verso 44. O fato é que o ímpio é incapaz de ouvir o que Deus diz porque não faz parte da família da fé. Eles retrucaram e chamaram Jesus de samaritano e endemoniado. Olha que ofensa forte em relação a Jesus. Você confere isso no verso 48. Agora, observe, se havia desprezo para o samaritano, o que dizer de um endemoniado? O que eles queriam dizer era: você é mais que um samaritano imundo, você é um endemoniado louco. Além da expressão preconceituosa desprezando o samaritano, né, eles ainda chamaram Jesus de um endemoniado louco. A resposta de Jesus foi: honro meu Pai, eu honro meu Pai. As palavras de Jesus estão longe de ser demoníacas, pois foi o Pai quem mandou ele dizê-las. Falar a verdade provocou oposição. Então, vemos a sentença principal de Jesus. Obediência à palavra é o caminho da salvação. Mais uma vez, o ensino de Cristo não é compreendido. A resposta seguinte de Jesus declarou sua posição diante do Pai: igualdade. Ele se equiparou ao Pai, se colocou em pé de igualdade, versos 54 a 56. Novamente questionaram Jesus, afirmando ser impossível que Jesus e Abraão tivessem se encontrado, sob argumento cronológico. Então, Jesus declarou sem rodeios: antes que Abraão existisse, eu sou. Era o que faltava para o motim se formar de vez. Porém, Jesus conseguiu escapar. Conclusão. Fazendo um resumo dos 4 pontos em que Jesus se mostrou superior. Ele argumentou se apresentando superior em relação à lei, em relação ao testemunho, seu próprio testemunho, em relação à sua identidade e em relação à sua mensagem. Com isso, eu acredito que nós conseguimos alcançar o alvo da nossa lição de hoje, que era, ao estudar esta lição, compreender que Jesus é Deus e que o ministério terreno dele prova a superioridade que ele tem. E assim nós podemos encerrar, né, acreditando que aprendemos que o ministério terreno de Jesus revelou em diversas situações e diálogos a sua superioridade, seja pelo poder ou pelo ensino. Precisamos reconhecer que Cristo é Senhor de nossa vida. Logo, nosso comportamento deve redundar em obediência a Ele, Jesus. Eu espero que você tenha sido edificado nesta palavra. Hoje nós estudamos o capítulo 8. Esse é o nosso encontro
8/17. Serão 17 encontros e eu te aguardo no próximo encontro, 9/17, no próximo domingo, quando continuaremos estudando o Evangelho de João. Eu desejo que Deus abençoe a sua vida.